uma de ruptura que esteja como diante dele. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, na tua presença estamos, Senhor. Aqui quando vai ser realizada essa cerimônia desse enlace matrimonial, desse casal de jovem que estão sendo nesta tarde, que será realizado pelo evangelista Valber. Abençoa, dando-nos a tua palavra, Senhor, e abençoa todos os presentes neste ato. Ajuda todos nós, em nome de Jesus. Amém? Com o evangelista. Meus irmãos, o pastor nos convida a sentar. Meus amados irmãos, eu insisti muito com o nosso pastor João Fernandes para que ele pudesse ministrar a palavra de Deus, mas ele nos orientou, que nós pudéssemos. Esqueci de uma coisa, mas a minha idade já dá para esquecer. Eu estou aqui como família. O noivo, ele é neto do meu irmão José Severino Fernandes, que já dorme no Senhor. Ele foi meu pai de criação. Eu perdi meu pai com 6 anos de idade. E quem me criou foi o avô dele. E como um bom pai. Então eu estou aqui muito feliz de ver aqui o Danilo ao lado da sua noiva, realizando seu sonho. Deus abençoe. Queridos irmãos, como vimos dizendo, nós insistimos muito, com o nosso patriarca para que ele pudesse ministrar a palavra, mas ele nos orientou, nos determinou, que pudéssemos estar aqui trazendo uma rápida reflexão, e eu quero fazer isso. Certamente depois ele terá algo a complementar da parte de Deus por meio da sua palavra. Hoje, certamente é o segundo dia mais importante da vida de Danilo e de Monaíssa. Eu costumo dizer que o dia mais importante de suas vidas foi o dia que vocês se arrependeram dos seus pecados e se entregaram a Jesus como o único e suficiente Salvador. Sem sombra de dúvida, este foi o dia mais importante de suas vidas. E hoje é o segundo dia mais importante da vida de vocês, o dia do vosso casamento. E o pastor João Fernandes fez uma leitura, irmãos, no capítulo 2 do livro do Gênesis, e eu gostaria de aproveitar esta leitura feita. O livro do Gênesis é o livro das origens, o livro dos começos, o livro que relata o momento em que o Deus eterno, ele rasga a eternidade, cria o tempo, e no tempo ele cria os céus e tudo que há nos céus, e cria a terra e tudo que há na terra. É interessante que esse Deus eterno, que é também o Deus criador de todas as coisas, ele é um Deus bom, porque a Bíblia nos diz que ele foi criando. E à medida que ele foi criando, ele ia constatando que aquilo que ele havia criado era bom. Porque Deus é um Deus eterno, é um Deus criador e é um Deus bom. Por exemplo, a Bíblia nos diz no capítulo 1, versículo 12 do livro do Gênesis, que Deus criou algumas espécies de plantas, de árvores. E o versículo 12 termina dizendo: e viu Deus que era bom. Ainda no capítulo 1, versículo número 18, está escrito que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e colocou as estrelas no firmamento. E a Bíblia nos diz que depois que Deus criou o sol, a lua e as estrelas, o versículo 18 termina dizendo: e viu Deus que era bom. Ainda no capítulo 1 e o versículo número 25, depois de criar algumas espécies de animais, a palavra de Deus vai nos dizer que depois que ele cria, ele constata que aquilo que ele havia criado era bom também. E foi assim com tudo o que Deus fez. Ele criou, observou e constatou que aquilo que ele havia criado era bom. Depois, no 6º dia, ele cria o homem, somente o homem. Ele faz o homem à sua imagem e à sua semelhança.
planta o jardim e coloca o homem dentro daquele jardim para o lavrar e o guardar. Interessante que todos os dias, pela viração do dia, Deus descia ali naquele jardim para conversar com o homem, porque Deus fez o homem com dois objetivos principais. Primeiro, Deus criou o homem para o louvor da sua glória. O homem só terá uma boa vida, uma vida que vale a pena ser vivida, se ele viver para a glória do nome do Senhor. E em segundo lugar, Deus criou o homem não apenas para o louvor da sua glória, mas também para se relacionar com ele, ou seja, para ter comunhão com ele. De forma que a vida só é vida quando ela é vivida para glorificar a Deus e para se relacionar com Deus. Mas mesmo Deus tendo criado o homem, e mesmo Deus, todos os dias, pela viração do dia, descendo no jardim para conversar com o homem, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 2, versículo 18, que o pastor João Fernandes leu, que Deus vai chegar a uma constatação diferente da que ele havia chegado em relação a tudo mais que ele havia criado. Capítulo 2, versículo 18 está escrito: e disse o Senhor Deus, não é bom. Observe, tudo mais Deus criara, ele viu que era bom. Mas agora Deus, a Bíblia nos diz, viu Deus que não é bom. E o que é que não era bom? O homem que ele havia criado de forma alguma. Ele criou o homem perfeito e, portanto, bom. Mas ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele viu que não era boa a solidão de Adão. De forma que era uma solidão tão específica que nem mesmo a companhia de Deus, todos os dias na viração do dia, ali no Jardim do Éden, supria esse tipo de lacuna que havia dentro do homem. E aí é interessante que Deus constata que não era bom, mas Deus não é apenas aquele que constata o problema. Ele vai agir para resolver o problema. E a primeira coisa que Deus vai fazer é uma promessa de resolver o problema da solidão de Adão. Pois está escrito no capítulo 2, versículo 18, Deus diz a Adão, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Interessante, Deus viu que não era bom e Deus agora vai fazer uma promessa a Adão. Eu vou fazer uma adjutora para você, Adão. Eu creio que foi assim com Danilo também. Porque Deus olhou para Danilo e disse, não é bom que Danilo esteja só. Mas não apenas percebeu essa solidão de Danilo, mas fez promessas a Danilo. Um dia eu vou lhe dar uma adjutora. E a palavra adjutora aqui usada por Moisés, pelo sorriso, né? Glória a Deus. A palavra adjutora aqui usada por Moisés significa alguém que o realize, que o complete, que o satisfaça, que o torne mais forte, que o torne mais perfeito. Uma companheira. Companheira ou companheiro é aquele que come do mesmo pão, seja do pão da alegria ou do pão da angústia. E aí a Bíblia nos diz que Deus, percebendo o problema da solidão de Adão, faz uma promessa e diz, vou lhe fazer uma adjutora, alguém que o realize, alguém que o complete, alguém que o satisfaça. E o nosso Deus é um Deus fiel. Quantos podem dizer amém por isso? Ele é fiel, porque ele é poderoso e fiel para cumprir todas as palavras que ele profere, que ele promete. Então chega a hora de Deus cumprir a promessa feita a Adão. E a Bíblia nos mostra a forma, o modus operandi que Deus utilizou para criar a sua adjutora, para realizar e cumprir a sua promessa. Está escrito no capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. É interessante que, via de regra, quando a gente vai dormir pensando muito em algo ou em alguém, a gente sonha com aquele algo ou com aquele alguém. E Deus certamente disse, olha Adão, você vai dormir agora. E quando você acordar, a sua adjutora estará diante de você. Quem sabe, Adão foi dormir pensando como seria a sua adjutora. Quem seria a sua adjutora? E aí Deus então faz aquela cirurgia. Tira uma das costelas de Adão. Interessante de onde Deus tirou Eva. Não tirou da cabeça para que Eva não o dominasse. Nem tirou dos pés para que Eva não fosse pisada por ele, humilhada ou massacrada por ele. Tirou da costela para que ela estivesse ao seu lado. Tirou de debaixo do braço para que ela fosse protegida por ele. Tirou de perto do coração para que ela fosse amada por ele. E aí, depois que Deus faz aquela operação miraculosa, cerra a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, diz a Bíblia, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Quando Adão enfim desperta, ele se depara com Eva. E pela reação de Adão, no versículo 23,
nós entendemos que Eva superou as expectativas de Adão. Superou aquilo que Adão imaginava para si como adjutora, porque aqui Adão vai, quem sabe, declamar a primeira poesia romântica da história da humanidade, um pouco rústica, mas ele declamou. Porque ele disse: esta sim, agora, é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E aqui, queridos, acontece o primeiro casamento da história da humanidade. O casamento é algo tão sublime, mas tão sublime, que ele foi criado pelo próprio Deus. O casamento de Eva e Adão foi uma iniciativa, uma criação do próprio Deus. E eu creio que o que está acontecendo aqui nessa tarde é uma criação do próprio Deus. O casamento de Danilo e Monaíssa, eu creio que nasceu no coração do próprio Deus. Mas o casamento é tão sublime, que o primeiro celebrante do primeiro casamento foi o próprio Deus. O casamento é tão sublime, mas tão sublime, que a primeira testemunha do primeiro casamento também foi o próprio Deus. E eu creio também que Deus está aqui nesse lugar. Ele está testemunhando tudo que está sendo processado aqui. Ele não apenas está testemunhando, ele está aqui para abençoar a união de vocês. E aí a Bíblia nos diz que todos os princípios norteadores de um verdadeiro casamento estão contidos aqui no capítulo 2 do Gênesis, nesse primeiro casamento. Casamento, para ser casamento à luz da Bíblia, ele tem que ser, em primeiro lugar, heterossexual. Ou seja, um homem e uma mulher. Um macho e uma fêmea. Parece óbvio, mas nessa modernidade líquida que a gente está vivendo, nessa pós-modernidade, é a época de nós reafirmarmos o óbvio. Casamento, para ser casamento, tem que ser heterossexual. O que passar disso, chamem do que quiser chamar, casamento não é. Porque o manual do fabricante do casamento diz que não é casamento. E aí o casamento, além de ser heterossexual, ele deve ser monogâmico. Um só homem para uma só mulher. O princípio da fidelidade conjugal. O casamento, para ser casamento, além de ser heterossexual e monogâmico, ele deve ser também monossomático. Ou seja, a partir de hoje, Danilo e Monaíssa serão dois em um. Se tornarão uma só carne. E vocês vão descobrir com o passar dos dias que a união que vai se consumar hoje não é somente física. É uma união emocional, psicológica e, acima de tudo, uma união espiritual. Tanto que o casamento, o relacionamento de Deus com Israel no Antigo Testamento é comparado a um casamento. O relacionamento de Cristo e a igreja no Novo Testamento é comparado também a um casamento. E, em último lugar, eu encerro as minhas palavras. O casamento, para ser casamento, ele tem que ser indissolúvel. Ou seja, o que Deus está unindo aqui hoje, nada nem ninguém vai poder separar. Interessante que Adão viveu 930 anos. A Bíblia não nos diz quantos anos Eva viveu, mas durante todo o tempo em que Eva viveu ao lado de Adão. Ou seja, o casamento de Adão e Eva durou séculos. E não há na Bíblia nenhum registro de divórcio de Adão e de Eva. E eu encerro as minhas palavras dizendo que para o casamento de vocês durar, enquanto a vida de vocês durar aqui na terra, tem que ter dois ingredientes principais. O primeiro, o temor de Deus. Danilo e Monaíssa, nunca se esqueçam, vocês são crentes. E antes de cometer, ou pensar em cometer uma falta um contra o outro, estarão cometendo uma falta contra o próprio Deus. De forma que Deus conserve o temor dele no coração de vocês. E além de ter temor, o casamento, para ser duradouro, precisa ter amor. Amor mútuo. Se vocês temerem a Deus e amarem um ao outro, o casamento de vocês vai ser como aquela casa edificada sobre a rocha, sobre a qual desceram as chuvas, e as chuvas vão descer. Os rios correram e os rios vão correr, tentando minar o casamento de vocês. Sopraram os ventos, combateram contra ela, mas a Bíblia diz que a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Temam a Deus, amem um ao outro, e nada nem ninguém, a não ser a morte, ou o toque da última trombeta, será capaz de separá-los. Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus. Tá tão bom, não está, irmão? Ele vai continuar. Olha, irmãos,
Quem é da igreja, quem serve a Jesus, principalmente na nossa igreja, sabe o quanto está sendo difícil aqui para mim. Não é? O pastor João Fernandes é um dos patriarcas dessa igreja, irmãos, um homem muito honrado, muito admirado, muito estimado por todos, principalmente pelos obreiros da casa do Senhor. Para mim é muito difícil, muito apertado. Eu só estou fazendo o que eu estou fazendo por determinação dele. E ele está determinando, irmãos, que eu faça as perguntas a Danilo e a Monaíssa. Então, tendo dito o que já foi dito pelo exposto, eu pergunto a Danilo José Fernandes dos Santos: é de sua livre e espontânea vontade receber como sua única e legítima esposa Monaíssa Samara Lima de Araújo? Sim. Sim. Selma. Parece que ele é militar, né, irmãos? Aí tem uma impostação de voz diferente, né? Ele disse sim, vamos ver ela. Glória a Deus. Monaíssa Samara Lima de Araújo, é de sua livre e espontânea vontade receber como seu único e legítimo esposo Danilo José Fernandes dos Santos? Sim. Sim. Então, meus irmãos, eles já se pronunciaram, né? Então, de acordo com a confissão que eles fizeram, perante o nosso Deus, a sua palavra, e diante das testemunhas e de todos que aqui se encontram, em nome de Deus e da lei, os declaramos casados. Glória a Deus. Certo. Meus amados irmãos, o pastor João Fernandes, enquanto ouvimos um louvor, pede que as alianças possam entrar. E para dar a palavra e fazer a oração pelas alianças, o pastor João Fernandes está convidando o pastor Nadi Jackson Saraiva, que é uma das testemunhas e é o superintendente das escolas dominicais no estado de Pernambuco, aqui nas Assembleias de Deus. Então as alianças estarão entrando, conforme a orientação do pastor João. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, aqui estão as alianças, estarão selando este relacionamento, esta família que está sendo criada hoje aqui no altar diante de Deus e das testemunhas. Ouro brilhante representa o brilho que as vossas vidas, o vosso relacionamento deve ter no meio da sociedade. Metal precioso, assim é e assim deve ser o relacionamento de vocês a partir de agora. A aliança não tem princípio e nem tem fim. Como foi dito aqui, esta união só será partida ou pela morte, ou pelo arrebatamento da igreja. Então, neste momento, conforme o pastor João Marcos nos autoriza, vamos fazer uma oração pelas alianças. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós te apresentamos este par de aliança, Senhor, que agora
Senhor, passa, Senhor, a simbolizar, Senhor, esta união que hoje está sendo firmada diante de Ti, Senhor, e diante de todas as testemunhas. Nós queremos pedir agora uma bênção todo especial, Senhor, em favor deste casal, desta família, Senhor, que está sendo criada neste momento, neste altar, Senhor. Nesta reunião, Senhor, nesta cerimônia solene, conforme descrita também e como Tu iniciaste, Senhor, no Gênesis, no capítulo 2, Senhor. Estende as Tuas mãos, abençoa. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Poder sentar. Meus amados irmãos, o pastor João Fernandes, ele pede para os noivos trocarem as alianças, mas parece que eles têm votos, não é isso? Para lerem um para o outro. Então eles vão fazer isso agora. E aproveitamos também, irmãos, para registrar a presença, o pastor João Fernandes pediu para fazer isso, do pastor João Marcos Fernandes. Ele pastoreia a igreja setorial ali, ajudando o nosso pastor presidente em Vitória de Santo Antão. E o pastor João Fernandes está convidando o pastor João Marcos, é o filho dele, né? Para estar aqui, sentado aqui, junto do pastor. E os noivos vão fazer os seus votos e depois trocarem as alianças. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de grande alegria, né? Por esse momento tão esperado. E primeiramente eu agradeço a Deus por tudo. E... Então, antes de colocar a aliança, né, eu queria só falar um textinho aqui, um pouco da nossa história. Não vou. Vai, fofinho! Então, minha filha, deixa eu só... Então, quando eu a conheci, a minha esposa agora, né? Eu a conheci, irmãos e amigos. Eu conheci na igreja, no Templo Central, né? E fui apresentado por um amigo. Eu acho que esse amigo tá aqui, tá? Ele ali. Meu cupido, como eu tiro onda com ele, né? Eu só queria falar um pouco da história, porque o que Deus tem feito conosco foi, assim, foi um grande... Quando nos conhecemos foi na igreja e a gente começou a conversar assim, entre amigos, né? E eu senti uma paixãozinha, né, pra essa branquinha que o pessoal chama. E eu disse, João, quem é aquela pessoinha, hein, João? Eu disse, a minha amiga que toca aqui na orquestra e tal. Assim, tinha acabado de entrar, né? Aí começamos a conversar. Aí recebi um convite no aniversário dela. Posso dizer a idade? Não. Foi dos 15 anos dela. Então, tive a coragem de entrar com um buquê de flores no meio de tanta gente que nem conhecia. E ela nem esperava, porque também, né, eu tinha falado a ela horas antes que não ia. Mas estava tudo planejado com meus amigos. Foi com Dimas, que a gente tava, com João, Michel, Thaís, Paulinho, cadê Paulinho? Paulinho. E foi tudo planejado, tudo dentro do mesmo carro, foi uma agonia assim. Então, me perdoe que eu não sou muito de falar assim, mas eu vou ficar meio que arejando, mas vou ser rápido. Então, no meio de tanta gente que eu nem conhecia, nem esperava, né? E cheguei, entrei, bastante nervoso e feliz. Bastante nervoso e feliz. Vamos ver. Bem, chegando lá, né?
Entrei, nem olhei ninguém. Eu vejo uma pessoa dizendo: que é isso aí, Monaísa? Vamos contar isso direito. Eita. Minha sogra. Mas aí, a gente conversando, eu disse: não, vou falar lá com o seu pai, meu sogro, meu Elias. Aí eu cheguei lá e disse: irmão, queria falar com o senhor. Eu disse: quero pedir a mão da sua filha em namoro. Aí ele disse: tá, vem aqui na próxima semana. Misericórdia. Tá certo. Foi uma semana, né? Mas tudo bem. Chegando lá, a gente conversou tudinho. Ele falou um bocado de coisa, a irmã também. Eu disse: amém, tá certo. Então, uma semana depois, né? Eu falei com o irmão. E foi aí que eu tive o primeiro sim. Que ela também aceitou, né? Lógico. Eu fiz o pedido. Eu acho que foi na igreja, não foi? Foi na igreja. Tá. Já pulando um pouco. Ano passado, na época era a minha namorada, né? Até dezembro virou minha noiva. Como muitos de todos sabem que eu fui prestar um concurso lá no Rio Grande do Sul. E pela misericórdia de Deus, Deus me presenteou com essa vitória, né? Um concurso temporário, mas que Deus está nos abençoando. Eu tinha dito a ela que se eu passasse, eu iria noivar no ano, que era no ano passado, 2019, e no outro ano eu iria casar. Um pouco de pressão. Então, quando foi dia 24 de dezembro, alguns estavam lá também, eu tive meu segundo sim, né? E pra mim, assim, a gente sempre conversava, desde o início, eu acho que do namoro, eu falava pra ela que eu queria casar e ter uma família com ela, bem no início, né? E até hoje eu vejo as obras de Deus contemplando as nossas vidas. Passamos por maus bocados, mas Deus foi misericordioso e fiel, né? E hoje, dia 19 de dezembro de 2020, recebi o meu terceiro sim e disse o meu terceiro sim. Então, minha filha, minha branquinha, queria dizer que lhe amo muito. Não sou perfeito, mas o que eu tenho, assim, para lhe oferecer, tudo que eu puder fazer por você, eu vou fazer. O impossível, possível. E pela graça de Deus, eu vou... Eu pretendo não, eu vou lhe fazer muito feliz, viu? Dependendo das suas... Sim. Mas eu me amo mesmo assim, né? Para renovar, né? Quando eu cheguei dia 15. Obrigado, João! De novo, né? Então, minha filha, isso aqui é como se fosse uma renovação dos votos dos 15 anos. E eu lhe amo, viu? Não esqueça disso. Boa tarde, paz do Senhor a todos. Amém. Calma, meu filho, já. O pior já passou. Quando ele falou comigo, né, na igreja que João apresentou, eu disse: João, que invenção é essa, João? Eu não quero conhecer esse menino, não. Aí João: vai, mano, ele é legal, tu vai gostar dele. Aí eu: tá, né? Ele foi. Aí ele falou: pai do Senhor, meu nome é Danilo, eu toco percussão aqui na orquestra. Tô estudando
música na Federal. Eu falei, já é amostrado, né? Aí eu, tá certo. Aí eu disse, eu tô chegando aqui agora, eu sou de acampamento 1, não sei o que. Ele, eu sou de Coqueiro. E a gente ficou nessa troca de figurinha. Como que tu é de tão perto, a gente nunca se viu? Porque tava marcado, sei lá. E aí passou uma semana a gente conversando. Aí ele falou comigo, a gente lá na igreja. Depois de uma semana de conversa, ele disse, você quer namorar comigo? Eu falei, a gente tá conversando há uma semana só. Aí eu falei, eu sou doida. Eu fiz, eu quero. Aí ele fez, tá bom, então semana que vem eu vou lá na tua casa falar com teu pai. Eu fiz, não menino, calma. Aí teve a questão da minha festa de 15 anos, aí eu dei o convite a ele. Aí quando foi uma hora antes da festa, ele disse, eu não vou não, porque é aniversário do conjunto aqui em Coqueiro, e se eu não for, minha mãe vai ficar chateada, e não sei o que. Eu fiz, menino, dá só uma passadinha na festa, pelo menos. Não vou não. Aí eu dizia na Thaís, né? Danilo é bronca. Fez eu dar um convite a ele, gastei dinheiro com papel da impressão, e Danilo não vem. Desde então ela já sabia de tudo, né? Aí chega ele lá com um buquê de flores, que quem comprou foi quem? Foi Paulinho e Dimas. O outro, ele tão nervoso pra entregar o buquê, esqueceu a carteira no chão do carro. Isso aí é o bastidor, tem que contar. Eu fechei. Ai, tá vendo? Aí entregou o buquê, não queria saber de mais ninguém. Aí meu pai, pra fazer uma pressão psicológica, disse, vem a semana que vem. Aí na outra semana, sim, cadê meu tio Jeremias? Que ele já tava de olho desde o começo, quando Danilo chegou, ele ficou atrás de mim a festa toda, tirando onda. Tá em todas as fotos no meu álbum de 15 anos, inclusive na foto que tô com o Danilo. Aí por isso que ele disse, vai pagar o preço hoje, vai ter que me trazer. E a gente conseguiu, meu filho, passou o namoro, 5 anos de namoro. Aí noivamos. Quase um ano de noivado, né? Cada dia não vai ser um. E estamos aqui, graças a Deus. Não foi fácil. A gente sabe o quanto a gente fez força. A gente insistiu tanto para Deus. Deus, pelo amor de Deus. Tem misericórdia da gente, mas não separa a gente não, a gente quer. Né? Fazendo de tudo para Deus querer também. Porque, desculpe pastor, mas eu não tinha paciência de ficar esperando a resposta da oração, não. Eu fui para um circo de oração que a irmã disse que era para orar e agir. Eu peguei e me agarrei nessa palavra. E a gente foi, né, meu filho, seguindo. A gente sempre conversou sobre a hipótese de você prestar um concurso militar e ter essa questão da distância, de nos afastar. E eu sempre deixei isso muito bem resolvido. Eu disse, meu filho, você vai. Pra onde você for, eu fui. E deu tudo certo, graças a Deus. Ficou um ano longe, parecia 10 anos. A distância é horrível, principalmente pra gente que já tinha o costume de estar na igreja junto, todo ensaio, final de semana, era horrível. E ele morando sozinho, eu ainda tinha os amigos aqui pra me fazer a companhia, ele não tinha ninguém. Foi muito difícil, mas nós conseguimos, nós chegamos. E daqui em diante ninguém nos separa mais. Meus amados irmãos, o pastor João Fernandes convida o pastor João Marcos Fernandes para fazer a troca das alianças e orar pelo casal. Pai do Senhor a todos, e feliz nesse início de noite, final de tarde, poder estar aqui no casamento do filho da minha prima, que me chama de tio, né? E também do nosso irmão Andrade, servo do Senhor. E meu desejo é que vocês envelheçam juntos, assim como o seu avô junto com sua avó.
pai da sua mãe, meu tio, José Severino Fernandes, e a irmã Laide Fernandes. Né? Que Deus ajude grandemente e com a autorização do pastor Fernandes e também do evangelista Valber, nós estamos aqui para fazer a troca das alianças e gostaria de pedir ao nosso irmão Danilo que pudesse colocar esta aliança na mão da sua esposa, Monaísa, repetindo as palavras que vou dizer. Tem outro microfone? Não, pode ser. Querida esposa, Querida esposa, receba esta aliança receba esta aliança como um sinal como um sinal do pacto que faço contigo do pacto que eu faço contigo diante de Deus, diante de Deus, das testemunhas, as testemunhas, dos ministros presentes dos ministros presentes, e de todos os convidados, todos os convidados, prometendo-te prometendo-te amar, amar, te respeitar e cuidar de ti até que a morte nos separe. até que a morte nos separe. Da mesma sorte, vamos pedir a nossa irmã Monaísa. Monaísa. Parece nome árabe. Vamos pedir a nossa irmã para que coloque na mão do seu esposo esta aliança, repetindo também estas palavras, olhando bem nos olhos dele, né? Que ele virou um pouquinho para cá. Mas a senhora vai olhar para ele. Meu querido esposo, receba esta aliança como prova do meu amor para contigo. como prova do meu amor para contigo E como sinal e como sinal do pacto do pacto que faço diante de Deus, que faço diante de Deus, dos seus ministros, dos seus ministros, das testemunhas, das testemunhas e de todos os convidados, prometendo cuidar de ti e envelhecer junto contigo, até que a morte nos separe. até que a morte nos separe. Pode colocar. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos pedir para os noivos, o casal, se ajoelharem e receber a oração. Neste momento, vamos estar orando por eles, pedindo que Deus possa ajudá-los. Oremos, maravilhoso e eterno Deus, diante de Ti, Senhor, está aqui este casal, que forma, Senhor, mais um lar, diante de Ti. Peço-Te, Senhor, grandemente a confirmação desta união de Danilo com a sua esposa, Monaísa. Ajude grandemente este casal, Senhor, que eles possam envelhecer juntos, que possam cada dia, Senhor, amar-se, viver nesse romantismo, ó Deus eterno, com a Tua presença na vida deles. Guia, Senhor, em Teus caminhos e permaneça com eles. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Pode levantar? Ajude ela a levantar. O pastor nos convida a sentar, queridos. E agora nos resta também ler o termo de casamento religioso com efeito civil e depois colher as assinaturas do noivo também.